Oi, pessoal! Ó, o nosso bate-papo vai continuar. Lembra daquela nossa questão sobre a saúde mental? Pois bem, então agora você já sabe que nós somos seres energéticos, que nós temos energia, temos eletricidade. E como que a gente pode cuidar da nossa saúde mental diante dessa nossa realidade, de sermos seres realmente elétricos, energéticos? Como que eu posso fazer isso se eu tenho uma limitação dentro de alguns processos químicos, né? Que a princípio podem nos ajudar, mas existe ali uma limitação. Então, como que a gente pode realmente cuidar da saúde mental pensando nessa questão de energia? Então vamos lá, vamos conversar, vamos bater um papo agora eu e você. Bom, agora você já sabe que você tem energia no teu corpo, que todas as suas células contêm eletricidade. E sabe o que é mais incrível? Que a gente sente o ambiente, né? Você sente, você entra numa festa, por exemplo, você sente aquele ambiente, né? Você sente se aquilo ali, se você foi bem-vinda só com os olhares ou só com aquela sensação, porque o seu corpo, essa sua energia que a gente libera e que a gente absorve, ela vai primeiro que a gente. Ela chega alguns instantes primeiro que a gente. Então, como que eu posso agora acionar esse sistema para realmente tratar, curar, cuidar da minha saúde mental? Primeira coisa que a gente tem que pensar, num contexto geral. O ambiente faz toda a diferença, tá? O mais importante não é a patologia ou a doença que você tem relacionada à saúde mental, mas o que você vai fazer com tudo que você tem, ambiente, alimentação, as amizades, o que você vai fazer com tudo isso para que isso realmente seja positivo na sua saúde mental, na sua vitalidade mental, neurológica. Então a gente precisa fazer escolhas, tá? Então, se eu tô falando que meu corpo tem energia, essa energia, para ela continuar acontecendo aqui fisicamente, emocionalmente, eu preciso de reabastecer esse corpo. E eu reabasteço ele com o quê? Bom, gente, nós precisamos alimentar o nosso corpo. Então, eu preciso me alimentar corretamente. Então, toda vez que eu sento numa mesa para me alimentar, quais são as minhas escolhas? Será que aquilo que eu estou escolhendo naquele momento, comer, realmente está nutrindo, me dando energia? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, esse alimento, ele é natural? Porque se a gente é energia, o mundo que a gente viu, o planeta, os animais, as plantas, tudo tem energia. Então a gente tem que pensar, o meu alimento está vindo da onde? Está vindo de uma indústria ou está vindo da terra? Que é o ambiente de energia viva. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que fazer escolhas. Então quando eu sento para me alimentar, quando eu bebo a minha água, aquilo que eu tô ali comendo, bebendo, realmente vem de uma fonte que tem essa mesma energia? Então essa é a primeira escolha que você tem que fazer. Então a questão alimentar, ela é o primeiro passo para a sua saúde mental. Porque veja bem, ó, quando você come, por exemplo, uma xícara de lentilha, a lentilha, ela contém uma substância chamada lítio. Já ouviu falar? Pois é, eu vou explicar um pouquinho. O lítio, ele é um mineral, tá? Na forma natural, na lentilha, ele não tem nenhum malefício para nossa saúde. Pelo contrário, ele tem benefício. Por quê? Porque o meu cérebro, para manter, se lembra daquela corrente elétrica que a gente consegue ver através daquele exame? Pois é, para a gente poder ver aquela corrente elétrica bonitinha, funcionando direitinho, aquele gráfico lá, né? Certinho, eu preciso do lítio. O lítio, ele é um composto natural que eu tenho que ter no meu cérebro numa quantidade bem pequenininha, porém ele tem que existir ali, porque ele faz o quê? O controle dessa sinapse, dessa corrente elétrica. Você quer ver uma coisa? A pessoa, quando ela não tem o lítio numa quantidade ideal no cérebro, ela pode desenvolver algumas doenças, como a esquizofrenia, algumas bipolaridades. Enfim, a lista é extensa,
tá? Até a perda de memória pode ocorrer por falta de lítio. E algo também interessante, quando a pessoa ela se contamina com lítio, que isso também pode acontecer, tá? Por exemplo, a gente tem vias químicas de lítio, medicamentos à base de lítio e até mesmo, por exemplo, a bateria do nosso celular contém lítio. Então, há uma possibilidade de contaminação também, tá? Exposto diante desse processo. O excesso disso também causa desordem. Então, olha como que nós fomos feitos de maneira maravilhosa. Tudo no nosso corpo tem que estar em equilíbrio, em homeostase. Então, para a gente manter essa homeostase, o sistema de nutrição é perfeito. Então, quando a gente coloca na boca, né, um alimento como, no caso, a lentilha, eu estou ajudando o meu corpo a manter a quantidade de lítio exato que ele precisa para fazer esse processo. Isso é um exemplo na questão alimentar. Outra coisa que a gente pode fazer para manter essa saúde mental, de novo, voltando para as escolhas. Então, o que eu escolho? Você quer ver uma coisa interessante? Que tipo de música eu gosto de ouvir? Bom, se eu gosto de ouvir músicas que tem um contexto de traição, um contexto de palavras chulas, um contexto violento, será que isso vai? Olha a energia disso, hein? Será que essa energia ela vai ser positiva? Mas é só uma música, Fabiana, tá na moda. Ah, ela até tem um balancinho legal, mas e a letra dessa música? Será que é aquela sofrência? Gente, presta atenção. A gente tem que tomar cuidado é como que é quase uma conspiração o mundo que a gente vive. Porque imagina, se eu tenho que cuidar da minha energia, aí eu tô lá escutando uma música que aparentemente tem um ritmo dançante, mas que ela tem uma linguagem de traição, de mal amada, enfim, né, aquela sofrência danada. O que você acha que você vai sentir meia hora depois que você sair desse ambiente? O que você vai sentir no outro dia? É aquele loop infinito de tentar se sentir bem. Aí você pode pensar assim, nossa, mas ontem eu tava tão legal, tava lá na festa, dançando, escutei aquela música romântica. Olha só, gente, como que a gente tem que tomar cuidado. Só que o contexto daquilo lá não era nada saudável, né? Porque as palavras, a entonação tinha um romantismo, só que o efeito era devastador, porque era o que a gente chama de sofrência, né? A gente literalmente sabe que aquilo é para sofrer. Então, como que a gente vai buscar ser feliz escutando uma música de sofrência? Então, a gente precisa fazer escolhas saudáveis. Outra questão, o ambiente familiar, ambiente com outras pessoas no trabalho, né, com amigos. Então, será que aqueles meus amigos, né, que eu tenho, quantos deles realmente são amigos? Quantos deles realmente eu posso dividir a minha energia ou receber, ou dar, ou trocar essa energia que eu preciso? Então, a gente precisa fazer escolhas, tá? Ambiente familiar também, né? O quanto eu tô contribuindo para uma energia positiva dentro desse ambiente familiar, que é muito importante. A gente passa a maior parte do tempo dentro desse ambiente familiar. Então, como que eu tô contribuindo para o meu marido, para os meus filhos, para minha família? Quanto eu tô contribuindo positivamente? Ou eu chego nesse ambiente e só quero receber? Ah, eu tô mal, então vocês têm que me dar. Vou dar o que para você? Se você só me dá negativo, como é que eu vou dar essa troca? Então, escolha, gente. Eu tenho que dar para receber, lembra? É uma lei. É uma lei. A gente dá e quando a gente dá, a gente é muito mais feliz. Por quê? Porque quando a gente dá, a gente também dá o direito para outra pessoa, não só de receber aquilo que a gente está dando, mas a gente dá o direito para ela de devolver aquilo para a gente na mesma medida. Então isso traz felicidade. Isso é divino. Não tem nem como contestar essa questão. E uma outra questão também, se a gente já está em tratamento químico, a gente precisa buscar o tratamento natural para essa intervenção de saúde mental.
E é justamente sobre isso que a gente vai continuar a nossa conversa no próximo bloco.